São 11h58, estou fazendo essa live aqui porque nós começamos a viver uma fase, um período, uns dias, uma semana e talvez um mês, um dos mais importantes desse ano. Eu vou dizer por quê. Vários colegas estão escrevendo a respeito, né? A gente pode falar picadinho, aqui eu vou, né, tentar fazer um embrulho, mas isso, cada tópico pode ser desenvolvido praticamente numa live curta, não é? Então, é assim, a gente comemora hoje a chamada lunação de Leão, ou a lua nova do signo de Leão, né? Às vezes é bastante tão importante porque pensar em lunações, principalmente quando acontecem eclipses, né? Então nós estamos na metade do caminho dos eclipses que estão acontecendo no eixo de Touro e Escorpião, no eixo fixo, né? Terra e água, e já passou. Então nós estamos mais ou menos no caminho, né? Estamos caminhando para o próximo, que será então final de outubro, novembro, por aí. O que isso significa? Significa também que o Sol em trânsito agora está fazendo um aspecto, um ângulo estressante para o nódo lunar, o eixo nodal do nódo da Lua, né? Que é super importante para os eclipses. E um professor, colegas dos Estados Unidos, pesquisaram isso durante muitas décadas, que esse fator é tão importante, ele repete padrões dos eclipses anteriores, né, da fase anterior. E tem bastante qualidade também. Eles batizaram de Moon Wobble, que é o período estável da Lua. E eu rebatizei como Lua Wobble, se bem que o Wobble não é adjetivo, mas em português fica sendo, né? De qualquer forma, por si só, é super sensível, principalmente para movimentos de massa, reuniões de multidão, a parte geológica, sabe? Então a gente já começou a ter notícias sobre terremotos. Então, todo mundo sabe que, além de outras indicações da astrologia mundial clássica, os eclipses ativam muito essa questão dos terremotos, não é? Entre outras coisas, erupções vulcânicas. Mas nesse período que dá mais ou menos 85, 86 dias depois do eclipse, não é? Quando o Sol em trânsito faz a quadratura com a cabeça e cauda do dragão, se reativam também. E muitas vezes é por um período... Qual é a diferença? É um período desculpa que eu estou aqui com a janela aberta, porta aberta do escritório, o cachorro está latindo, está passando gente lá, mas está o sol bonito e a brisa também. Então, esse período, a diferença é que a gente começa a ter notícias ruins, infelizmente, todos os dias da Lua Wobble. Não é só no dia exato, às vezes é 5, 7 dias, 10 dias antes e 1, 2 semanas depois. O que altera logicamente, Sol, Lua está domiciliado ou está exaltado, se é um signo cardinal, fixo ou mutável, então isso varia um pouco. E a gente tem que ficar de olho, então, né? Essa é mais uma complicação do que as pessoas veem, porque nessa área, logo agora no dia 1º de agosto, a gente tem a conjunção exata do planeta Marte, que já é briguento, né? Se bem que está no signo passivo-agressivo, né? Não está na sua melhor forma guerreira, mas mesmo assim muito impaciente, muito querendo resultados imediatos e materiais concretos, né? Com toda a coisa tem que ser concreta, né, gente? Tem que ser ali concreto, cheirar, pegar, abraçar. Então, esse é um período sensível, né? Porque ele vai fazer conjunção exata ao planeta Urano, né? Moderno, que já está em trânsito bastante tempo. Ele fica 7 anos para transitar inteirinho os 30 graus do signo de Touro, e ele está ali. O que acontece? A sombra do Urano, a oposição, né? Está em Escorpião, né? E o nódo lunar sul também está em Escorpião. Então Marte é o regente clássico, tradicional de Escorpião. Então ele está muito envolvido nesse período, né? E muito bravo. Então esse momento de impaciência, de acidentes, infelizmente é uma época que aumenta a probabilidade de acidentes aéreos. Então quem está viajando, quem tem que viajar,
se é necessário, tem que viajar mesmo, né? Então, avião, a viagem de avião é uma das mais seguras que ainda existe, né? Mas a gente sabe que é um período bastante sensível. Então, a gente, podendo utilizar, né, os serviços de aviação mais responsáveis, mais, né, seguros, entre parênteses, a gente pode dizer, ou seja, não é hora de pechinchar em preços de voos, né, gente, ou coisa de serviço. Mas isso também vale para ferrovia, para, né, os países que usam muito trem, essas coisas todas. Bom, e a astrologia serve para alertar, para aumentar a consciência, eu acredito nisso. Tá? A nível pessoal, individual, familiar, coletivo, social, mundial, nacional, política, econômica, tudo, né? A minha preocupação maior é sempre na questão da saúde pública e da segurança pública, que é aquilo que afeta, né, e põe em risco de vida a todas as pessoas. Mas isso, para negócios, para contratos, essa é uma época, né, principalmente por quê? Porque Júpiter também, o grande benéfico, né, o gigante do sistema solar, ele está praticamente em declinação, né? Ele para porque ele começa a mudar, ele começa a caminhar do ponto de vista geocêntrico, de um sistema tropical, não sideral e nem védico oriental. Ele começa a ter esse movimento por causa da velocidade de órbita de Terra e Júpiter, para trás um pouquinho, até o ponto, ele está em Áries, até o ponto que ele reingressa no final do signo de Peixes, que ele rege, que ele está num domicílio, para depois no final do ano ele tomar esse movimento, né? Então isso aumenta a necessidade de se preocupar, de se pensar em questões legais, questões jurídicas, questões acadêmicas, internacionais, viagens, enfim, tantas coisas, né, que acontecem, enfim. Então, eu vou agradecendo para todo mundo, não estou tendo condições de assinar individualmente, mas eu agradeço para as pessoas que estão aqui ouvindo, e as pessoas que vão depois ouvir também. Eu vou tentar pegar essa live e passar para o YouTube, onde eu tenho uma audiência grande que segue lá também, né? Porque eu acho que são dicas importantes. Eu tento passar para todo mundo, para aquele que tem um pouquinho de conhecimento de astrologia, para o que tem muito, meus colegas, e para os que não têm também, só para poder perceber. Então, essas datas que eu estou dando para você, 28 de julho, 1º de agosto, depois vai ser 10 de agosto também. No 10 de agosto é que tem essa quadratura, a Lua wobble, então está muito sensibilizado. Então você veja que nós estamos no final de julho, já está dentro dessa fase desses acidentes mundiais, tá? Então não chegou ainda perto no ponto exato, mas já está. A gente deve tomar bastante cuidado, não é? Então, como o Mercúrio retrógrado, que é mais famoso, todo mundo conhece, não é época de comprar coisas novas e caras, não é época para fazer uma cirurgia que não seja emergencial, não é época de comprar uma briga, sabe? Enfim, tudo que pode ser evitado. É uma época, assim, resumindo, é uma época para se evitar ao máximo qualquer situação estressante na vida pessoal, familiar, social e coletiva, né? A gente não tem controle com as relações internacionais entre os países, não é? Então, para quem está em guerra, isso é difícil. Para quem briga no trânsito, para quem tem porte de arma, mesmo ilegal, é muito sério, muito perigoso. Eu gostaria que vocês refletissem, né? Percebessem no seu coração, na sua mente, se tem alguma vibração, alguma reverberação de que possa fazer sentido ser verdade, porque a gente também, quem estuda, pode ver isso no passado, as datas do passado, desse ano, no passado, década passada, e ver o que aconteceu na sua vida. Quem estuda astrologia faz isso, e quem não estuda, consulta o astrólogo e vê esses ciclos. Todos os planetas têm seus ciclos, todas as configurações astrológicas têm um ciclo que se desenvolve no tempo, tá bom? O que falta falar mais aqui? Acho que já falei, o retrógrado, a tripla conjunção, que vai ser 1º de agosto,
né? Tudo isso tem o seu lado positivo também, mas a gente precisa colocar uma intenção, né? A gente precisa tomar os cuidados, primeiro, tomar consciência, segundo, tomar os cuidados necessários, né? Ter plano B, plano C para as situações, fazer autorreflexão, e terceiro, agir com segurança e com cuidado e incrementando as coisas positivas. Eu já tinha perguntado semana passada, eu falei, onde está o signo de Leão no seu mapa astrológico? Porque mesmo que você não tenha o Sol no signo de Leão, não está fazendo aniversário, nem Lua, nem ascendente, nada no signo de Leão, ele está ali colorindo, não é? Um dos 12 setores do mapa astrológico, são as casas astrológicas, casas terrestres, que se conta a partir do ascendente, que é a casa 1, indo até a casa 10, que é o meio do céu, que tem a ver com questões profissionais. Então, todas as casas intermediárias. É importante, gente, ver onde é que está o signo de Leão, porque a lua nova acontece ali, dentro de Leão, não é? Está em oposição a Saturno em Aquário, em quadratura com esse pessoal que tá ali em Touro, o Marte, Urano e o nódulo lunar. Então isso fica importante também, né? Fica ativado. A gente pode até analisar esse chamado quadrado T, né? Que é assim, metade de um quadrado, vamos dizer assim, aquela régua T de arquiteto, né? Parece com aquilo. Tá? Tem o período da Lua Wobble, que acontece com o Sol em Leão quadrado, o nódo que eu já falei. E um complicador, por isso que eu acho que é realmente uma época guerreira, uma época irritadiça, uma época impaciente, de se testar limites, né? Por dois motivos. Primeiro, porque o Leão é um signo maravilhoso de fogo, é o único signo do zodíaco que dá o chamado domicílio, que é a casa do Sol, né? A gente faz aniversário em outros meses do ano, então a gente tem Sol em vários signos. Às vezes ele está exaltado, às vezes está numa triplicidade, está bem, signo de fogo, às vezes ele não está se sentindo muito bem, em termos simbólicos e tradicionais. Mas quando ele está em Leão, né, é a estrela do nosso sistema, ele está na casa, no trono dele. Então isso é uma coisa muito importante. E a expressão humana pode ser muito positiva ou pode ser negativa ou desagradável, como vaidade, orgulho, tendência à dominação, um egocentrismo muito grande e outras coisas. Agora, tudo que é alto, né? Autorrespeito, autodisciplina, talvez, enfim, as coisas que a gente faz para nós mesmos que é muito importante. Colocar a marca no mundo, a nossa assinatura, não é só o RG, né? O digital e a nossa marca no nosso trabalho de vida, na nossa profissão e na nossa personalidade. Então, o Leão é super importante. Agora, é preciso uma coisa, né? Na questão individual, quando a gente fala em Leão para pessoas, não é só o aniversário. E a gente tem que ver, não ficar só poliana, não é? Vendo as características positivas do Leão e dos outros signos, falando das coisas maravilhosas que a gente pode ver. Pode e devem ser investidas, né? Ele corresponde à arte, corresponde a autoridades e uma série de coisas, a educação, pedagogia, a relação com crianças, né? Coisas criativas. Isso é importante. Agora, a expressão humana negativa ou desagradável também tem que ser levada em conta, né? A gente vê, infelizmente, várias personalidades, celebridades, né? Que expressam o lado diva do Leão, né? O centro do palco, a necessidade de um espelho, de uma plateia, de aplauso. Por isso que Leão muitas vezes é vítima da lisonja, né? Do puxa-saco. Sabe, as pessoas podem fazer o leão virar um gato e um sapato. Por quê? Porque está massageando o ego com elogios falsos. Então isso é um cuidado que o leão tem que ter, né? Quem tem o Sol em Leão, a Lua em Leão, ascendente em Leão. Mas é preciso ver, então, como eu disse, as outras casas de todas as pessoas. E não são só pessoas, vocês sempre escutam que eu estou falando isso. Não é? A astrologia é feita de inícios, né, de marcadores de início, o que seja isso. O início é um casamento que é feito durante o Sol em Leão, tá? Uma viagem, um contrato, abertura de uma empresa, a independência de um país, a emancipação de uma cidade, tudo tem esse teor leonino se é feito durante a passagem do Sol em julho e agosto no signo de Leão. E com os outros signos é a mesma coisa. Então, a astrologia mundial e da coletividade olha aquilo que no mundo, na vida, na história, etc., que não é humano. Uma coisa que me aparece é o Oscar, né?
o Oscar, o teatro, aquela coisa toda é bem leonino. O circo, que é divertido e iluminado, é leonino, né? E aquilo que eu falei, por exemplo, o Barack Obama, a Madonna, o Bill Clinton, o Caetano Veloso, o Ney Matogrosso, são todas expressões, né? A Jennifer Lopez, expressões desse brilho, dessa vaidade dos leoninos. Mas eu queria afastar um pouco, então, essa questão do individual, do sol, do aniversário e do que signo representa. É fogo, é uma qualidade fixa, é o quinto estágio da alma, de aprendizagem, não é? Então, a gente falou aqui, tá? E eu acho que só ficou faltando falar isso, que para mim é o complicador, né? Para quem estuda um pouco da astrologia heliocêntrica do sistema, ou seja, o Sol como centro do sistema, não a astrologia geocêntrica ou antropocêntrica, que somos nós, né? Então o leão precisa falar assim, olha, o mundo não gira em torno de você, leonino. O universo gira em torno do seu umbigo, ou seja, você é o centro do seu universo e eu sou o centro do meu universo. Nós somos dois universos trocando. Isso é uma coisa legal, gostosa, é uma mensagem de Aquário e uma mensagem de Libra, dois signos de ar, né? Agora, o que é interessante falar aqui é que o nodo heliocêntrico, ascendente, do planeta Marte fica no grau 18 do signo de Touro, onde eles estão reunidos, Urano, Marte e o Nodo. Então, eles estão no signo de Touro, que é terra regido por Vênus, mas no terreninho comprado e registrado em cartório de Marte. Então, é um terreno de guerra. Isso potencializa quem nasce com esse ponto, junto com ascendente, com Sol, né? Fica mais marciano, né? Mais guerreiro, mais assertivo do que os taurinos em geral, né? E isso é uma coisa bastante importante, que quem estuda o sistema heliocêntrico dos nodos, todos os planetas têm nodos, né? Nodos ou nodos, por quê? O nodo da Lua, que é a cabeça e cauda do dragão, e os outros nodos é quando a expressão, o horizonte, né, a amplidão da órbita desse planeta cruza com a órbita do nosso planeta Terra ao redor do Sol, né? Mesmo no sistema geocêntrico. Eu sei que é técnico, complicado, mas fica aí registrado, viu, gente? Por isso que é importante, para quem gosta cada vez mais, isso tudo está na internet, é só para pegar as palavras-chave que eu estou falando, procurar em inglês, português, eu acho que vocês acham, né? E eu estou dando, já dei desde o ano passado, cursos curtos, mini cursos de especialização em tudo isso, nos nodos heliocêntricos dos planetas, os planetas fora da órbita da eclíptica. Isso aumenta a caixinha de ferramenta, a caixinha de lápis, né? E não tem nada de moderno, de contemporânea. O computador simplesmente ajuda nos cálculos, mas isso faz parte da matemática e da mecânica celeste, que os antigos astrólogos, que eram astrônomos, matemáticos, eles já sabiam disso, né? Com ou sem alguns, né, melhorou depois da observação por lunetas e telescópios, né? E mais ainda a acessibilidade dos dados quando começaram a imprimir as efemérides, as posições planetárias. Então, eu tento ser um pouco didático, estou passando muita informação, espero que vocês aproveitem um pouco, espero que vocês deixem comentários, que isso faz bem para a gente que produz conteúdo, sabe? Porque a gente já sabe para onde seguir, já sabe, né, faz uma visão. E eu tenho um material que é para publicação, acho que eu vou colocar no meu blog, depois eu divulgo nas minhas redes sociais, mas quem tiver interessado, né, é só depois escrever no inbox privado ou do Instagram, né, que eu tenho praticamente, ou nos grupos do Facebook, ou nos grupos do WhatsApp, que eu passo a apostilinha que eu preparei para ver essa interpretação do nodo lunar, do Marte e Urano, nas casas astrológicas de todas as pessoas que tenham ascendente nos 12 signos do zodíaco. Tá? É só uma coisa para poder ter uma ideia, mas como eu falei, se você está numa época de algum tipo de crise,
de decisões importantes, de dúvidas, angústias. Então é importante consultar um astrólogo profissional, experiente de qualquer linha. Tenho colegas da linha tradicional, esotérica, medieval, védica, indiana, tem de tudo, gente. E outros preferem até oráculos, né? Astrologia horária e enfim, outros aconselhamentos oraculares. E é muito importante, é um investimento de vida, é um investimento de energia, é um investimento de sensibilidade, inteligência e consciência. Então, eu acho que já toquei em todos os assuntos. Se você ficou confuso, assiste de novo o vídeo, tome nota. Acho que eu passei umas datas para vocês. E a gente se encontra numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram por aqui. E aqueles que deixarem, estou mandando coraçãozinho, estou agradecendo, desculpe, não pude acenar para vocês. Eu fico muito contente que tem um monte de seguidores, pessoas que dizem, nossa, deve ser pessoas que gostam de astrologia, então eu queria dar um carinho de volta. É o conteúdo que a gente faz todo dia para todas essas pessoas, principalmente aos meus colegas profissionais astrólogos, acho que a gente está sempre trocando figurinha. Gente, então, um abraço. É muito complexo, por isso que eu falei que tem que ter uma entrevista, porque as pessoas vão me perguntar, bom, o que é isso? Eu sou de Sagitário, de Capricórnio, de Gêmeos, o que isso tem a ver com o meu signo solar? O que tem isso? Eu tenho a Lua em Câncer, a Lua em Peixes, o que tem? Eu tenho um ascendente em Áries, ascendente em Libra, ascendente em Aquário. Então, cada caso é um caso, nós somos indivíduos, mas aí a gente precisa sentar numa consulta e conversar, tá bom? E eu faço isso alguns dias de tarde e alguns dias à noite também, além de escrever. E estamos com os cursos aí já se preparando para quem é estudante de nível intermediário e avançado de astrologia. Vem os cursos novos do segundo semestre, porque eu sou formado em letras, idiomas, né? A literatura, a minha área de educação é a que eu mais amo, né? Fora a astrologia e outras áreas de ciências humanas também. Gente, muito abraço para vocês, tem pessoas que estão chegando agora, eu agradeço, e vai ficar gravado aqui o vídeo, vou passar para o YouTube também. Se você gostou ou se você assistir, passa para frente, indica para outras pessoas o nosso vídeo, nosso conteúdo, pede que eles assinem o nosso perfil no Instagram ou no YouTube. No YouTube todo mundo sabe, né? Astrocabana. É só ir lá no YouTube e digitar Astrocabana. Uma palavra só, com K no meio, Cabana. Astrocabana. Lá tem um monte de conteúdo incrível de mesas redondas, com colegas profissionais e de conteúdo nosso mesmo. Pronto, é isso. Uma boa tarde, um bom almoço para vocês. Uma boa quinta-feira e final de semana. E muita paz, muita tranquilidade nessa fase que vai durar praticamente a partir de hoje até mais ou menos o final do mês de agosto. Tchau, um abraço, obrigado.